Bom dia, boa tarde, boa noite, meus pecorruchos. Essa aqui é a aula de História sobre República Nova e o golpe de 64 para os nonos anos do ensino fundamental da Escola Maria Isabel. Na aula de hoje, vamos aprender a escalada dos eventos que levaram até o famoso golpe de 64 que gerou a ditadura militar ou regime militar brasileiro. Então, peguem seus cadernos e vamos trabalhar. Então, vamos lá. Vamos falar dos governantes, né, que sucederam o período, né, das guerras. Em especial, vamos falar dos populistas, porque eles são o motor que vai gerar essa força que derruba o governo democrático do Brasil para a inserção do regime militar ou ditadura militar. No caso, a gente começa de novo com o Vargas. O Vargas, ele sai em 45, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, uma comoção mundial pela saída dos ditadores no mundo, né, derruba o Vargas. O Eurico Gaspar Dutra, que foi para a Segunda Guerra Mundial, militar que foi para a Segunda Guerra Mundial, assume o governo. Isso até 1951, quando o Getúlio Vargas é eleito democraticamente e colocado como presidente do Brasil novamente. Porém, ele não vai durar muito tempo, mas ele faz alguma bagunça. Então, é interessante notar que é na época do Getúlio que surge a Petrobras, a famosa Petrobras, a empresa petroquímica brasileira, e a Eletrobras. E também ele incentiva bastante a indústria, né, automobilística brasileira, que vai ser ainda mais puxada pelo Juscelino Kubitschek, que é o próximo presidente na sequência, né? Porém, ele não vem com toda aquela força política que a ditadura varguista tinha, né? Então ele é alvo fácil, por exemplo, do famoso Carlos Lacerda, o cara aí do lado, que vai martelar ele incessantemente, vai falar de corrupção, vai ter uma tentativa de homicídio, né? Eles vão tentar matar o Carlos Lacerda e vão culpar o homem de confiança do Getúlio Vargas. Provavelmente foi isso mesmo. E aí o Getúlio Vargas vai perdendo o poder gradativamente até agosto de 1964. Cercado de inimigos políticos por todos os lados e com a iminência, né, de ser derrubado, e o Lacerda, né, ele acaba se tornando o grande salvador da pátria. O Getúlio Vargas, ele faz uma coisa extremamente impressionante, uma coisa que ficou marcada para a história do Brasil. O Getúlio Vargas comete suicídio. Aí há muitas dúvidas se ele literalmente se matou, ou se ele mandou alguém matar ele, ou se ele foi assassinado. A questão é que ele foi encontrado morto no Palácio do Catete, na sede do governo, né, no Palácio do Governo. E aí, isso acabou com todas as chances de alguém falar mal do Getúlio Vargas naquele momento. Ele escreveu uma carta dizendo que, literalmente culpabilizando as pessoas que estavam o pressionando, que ele ia se matar muito por causa disso, que ele ia, como diz no final da carta, deixou a vida para entrar para a história. Isso é meio que a morte política do Carlos Lacerda por um tempinho. Então, ele vivo não poderia ganhar, mas morto, ele se tornou uma lenda, que é uma coisa muito comum no Brasil. Quando um líder popular ele morre, as dúvidas sobre suas realizações somem e seus pecados eles são jogados ali para baixo do tapete. E é o que aconteceu com Getúlio. Isso acabou com a chance da galera que queria assumir o governo sem ser um populista. O Brasil chorou a morte de Getúlio Vargas. O Brasil queria mais um populista para o cargo máximo, né? O cargo de presidente do Brasil. E é o que vai acontecer no ano seguinte. Temos um hiato aí com o presidente interino, e aí assume o presidente Bossa Nova, o Juscelino Kubitschek, ou Kubitschek. Ele vai seguir essa linha populista, e a partir dele você tem uma das realizações mais interessantes do século XX no Brasil, que foi a construção da nossa nova capital. Ela foi pensada também, além de ser o objetivo de construir uma capital,
ela foi objetivando aquecer a economia do país inteiro e também deslocar a população do país do litoral para o interior, facilitando assim o surgimento de novos locais de produção agrícola, mineração, essas coisas. Ou seja, deslocar a população através de um incentivo estatal. Naquela época, nos anos 50, o mundo todo ainda tentava se erguer da Segunda Guerra Mundial. Muitos países ficaram em crise e a Guerra Fria estava comendo solta. Então, o Juscelino Kubitschek ele vai fomentar isso aí. Para vocês terem uma ideia, o local onde Brasília foi construído já tinha sido pensado lá no tempo do Império, lá no tempo do Brasil Imperial. Então, é interessante, era uma piada recorrente no Rio de Janeiro falar sobre a construção de Brasília como um sonho dos imperadores brasileiros. E aí, o Juscelino Kubitschek vai assumir o projeto e vai colocar ele como pauta principal da sua gestão. E durante a sua gestão, durante o período que ele se tornou presidente, a capital foi construída. É a única capital planejada e construída durante o século XX. E para muitos ela é uma coisa extremamente interessante, uma coisa extremamente futurista. Teve até concurso para definir quem é que seria o idealizador do projeto. Então você tem até alguns projetos super interessantes. Vou mostrar para vocês. Esse aqui é um exemplo. Esse é um dos projetos para Brasília, onde... Deixa eu até pegar um marcador aqui. Vermelhinho vai ficar bom? Vermelhinho vai ficar bom. Onde você tem essas superestruturas aqui, esses arranha-céus aqui, voltados para o lago, né? Esse lago, ele é artificial. Ele foi construído para diminuir a temperatura da cidade. E aí a região governamental ficaria na beirolinha do lago. Então esse é um dos projetos que foi idealizado. Não passou. E aí você tem esse outro projeto, ó. O lago está aqui. Essa parte aqui. E aí você teria essas superestruturas, né? Essas mega quarteirões. E nesses mega quarteirões ficariam os prédios administrativos e tudo mais. Porém, o projeto ganhador foi um projeto um tanto inusitado, porém extremamente original, que é o projeto que está aí hoje, que é o projeto de Brasília. Onde vocês podem ver aqui, né? Você tem a esplanada dos ministérios e a sede do governo, e lembra um avião. A estrutura toda, ela lembra um avião. Um avião que levaria o Brasil para o futuro. Entendeu? Esse é o fundamento aí da planta base de Brasília. Seria um grande, gigantesco avião. A cidade é realmente muito bonita na parte administrativa. Em volta cresceu-se, realmente o objetivo foi alcançado. Se cresceu montes e montes de cidades. Os construtores de Brasília, os candangos, né, o pessoal que veio do Nordeste, o pessoal que veio do Sudeste, veio aos borbotões e realmente construiu a cidade. Só que, vamos ser bem sinceros, hoje em dia essas cidades não são o maior exemplo de administração ou de planejamento. A única parte planejada é Brasília mesmo. Outro detalhe é que ela foi uma coisa meio impopular pelos políticos. Os políticos não são muito fãs de Brasília, não. Porque, vamos lá, você vai trocar o Rio de Janeiro, ou Rio de Janeiro, aquele lugar bonitinho, pelo meio do nada. Na época não tinha nada lá, só realmente a capital. Então eles ficaram muito tristes em abandonar o mar para poder viver em Brasília. Tanto que muitos deles não vivem em Brasília. Vão lá só alguns dias da semana para trabalhar e depois voltam de avião com dinheiro público, é lógico. Então, a construção de Brasília realmente foi um fator importante para o surgimento de, por exemplo, uma nova fronteira agrícola no Centro-Oeste. A partir dali você tem a abertura de uma fronteira agrícola ali no Mato Grosso do Sul, em Goiás, para poder, que fomentou hoje em dia, a gente é um dos maiores produtores de grãos do mundo, em parte é por causa disso também. E é lógico, a gente não pode deixar de falar do Volkswagen Brasília, do carrinho, né?
feito em homenagem à inauguração da cidade aqui no Brasil. A Brasília é um modelo feito literalmente em homenagem ao evento histórico da construção da cidade. Meu pai teve uma Brasília amarela também, e eu posso dizer, é um carro excelente. Então fica aí a atenção a essa maravilha aí da engenharia que veio para o Brasil em contexto, né, do surgimento da cidade. Então vamos falar de um dos indivíduos mais interessantes aí, um dos mais polêmicos presidentes da história do Brasil. Vamos falar do Jânio Quadros. Depois da saída do Juscelino Kubitschek, o Jânio Quadros assumiu. Outro populista. Para você ter uma ideia, foi uma das maiores eleições da época e ele foi um dos caras que mais recebeu votos na época, uma eleição encaixapante. E ele veio com uma campanha muito interessante, uma musiquinha de campanha que pegou na época, que foi que ele ia varrer a corrupção com sua vassourinha. Ele varre a vassourinha, varre a bandalheira, ele dizia na sua musiquinha de campanha. E aí você fica, poxa professor, o cara usou uma musiquinha e virou presidente do Brasil. Então, né, minha gente? O pessoal aqui no Brasil vota em palhaço, né? Vota em palhaço. O pessoal vota em meme hoje em dia. Então não fiquem julgando muito a galera que votava numa musiquinha da vassourinha, que ia varrer os bandidos. Infelizmente no Brasil, a gente tem o péssimo hábito de votar em coisas engraçadas e também votar em coisas que a gente percebe assim, porque você percebe que o cara não tem muito conhecimento, mas o cara fala grosso, o cara fala de modo autoritário e você acha que isso deve ser o bastante para governar uma cidade, um estado ou até mesmo um país. E isso não é o suficiente. Para se governar, você precisa ter muito, muito conhecimento. Para se governar bem, para se governar mal, você pode ser qualquer Zé Mané mesmo. Então, o Jânio Quadros é um pouco isso. Ele tem sim conhecimento, ele tem pensamentos, mas ele vai assumir certas posturas que vão dar errado. Então, ele tem lá seus méritos, mas ele também tem muitos deméritos, entendeu? E esses deméritos, esses problemas que ele vai causar, vão gerar muito problema para todo mundo no Brasil. Inclusive, ele é, assim, de certo modo, a aproximação que a gente tem com o golpe de 64. O golpe de 1964 tem muito a ver com o Jânio Quadros e com o vice dele, o João Goulart. Então, eles é que vão, abre aspas, levar o golpe de 64. Por que o governo do Jânio Quadros durou tão pouquinho? O governo dele durou de janeiro até agosto de 62. O governo dele durou só alguns meses. Isso é complicado, né? O cara não aguentou um ano como presidente do Brasil. Mas percebam por quê. Primeira coisa que tem que ficar bem clara. Estamos falando da época da Guerra Fria, ou seja, o duelo ideológico entre Estados Unidos e União Soviética. Você precisa escolher um lado. Você precisa estar conectado a um lado. E desde o governo Vargas, o Brasil e os Estados Unidos da América estavam conectados. Durante o governo do Jânio Quadros, ele sinalizou que poderia se conectar, por exemplo, à China comunista. Ele colocou, tem viagem diplomática do governo dele para a China comunista. Ele dá uma medalha da Ordem do Cruzeiro, que é a nossa ordem, é a nossa medalha mais famosa, né, uma das nossas medalhas mais famosas, para o Che Guevara. Che Guevara é o cara lá que fez a Revolução Cubana junto com o Fidel Castro. Para os Estados Unidos, o Che Guevara era o equivalente ao Osama Bin Laden. Entenderam? Para os Estados Unidos, o Che Guevara não é um revolucionário do bem, é um super terrorista. E aí o Brasil dá uma medalha para um super terrorista procurado. Isso dá um problemão. Tudo isso, naquela época,
era o bastante para a galera do contra-governo chamar ele de comunista. Falar que ele era um simpatizante do comunismo, que ele ia acabar com a propriedade privada no Brasil e que, sei lá, a União Soviética e a China iam invadir o Brasil. E o pior, os Estados Unidos começou a olhar pra gente. Começou a falar, precisamos manter esse paizinho aí, esse Brasilzinho aí sob nosso controle. E esse presidente aí já não parece uma boa coisa. Então, começa-se um movimento para tirar o Jânio Quadros do poder. Inclusive, é lógico, né, para variar, o Carlos Lacerda lá, o Tomba presidente, vai estar firme e forte mandando na imprensa em cima do Jânio Quadros. E o pior, que é realmente uma coisa complicada, ele perde apoio político. Você não pode ser um presidente sem apoio político. Você precisa ter apoio, principalmente, do Congresso Nacional e das Forças Armadas. Se você é um presidente de um país e você não tem apoio do seu Congresso e das suas Forças Armadas, sinto muito, você vai ser derrubado. Não adianta você chamar o povo para ir para a rua. O povo não tem armas o bastante contra o exército. O povo é que elegeu os deputados, os senadores. Então, portanto, o povo está submetido aos objetos políticos que eles colocaram no poder, de certo modo. Então, o Jânio Quadros vai cair. Na verdade, ele assina uma carta de renúncia, né? Ele renuncia ao cargo de presidente e quem vai assumir vai ser o vice, o João Goulart. Eu gosto muito dessa fotinha do João Goulart, que tem aquela cara do minha nossa, no que eu fui me meter. O João Goulart, ou Jango, né, como ficou conhecido, ele vai ficar de 61 até 1964, quando ele é destituído pela junta militar, quando ele é destituído pelo golpe militar de 1964. E ele tenta amenizar toda essa pendenga, toda essa loucura que foi o governo do Jânio Quadros. Ele tenta amenizar, não, aqui não tem comunismo. Apesar de eu ter ido foi o Goulart que foi para a missão diplomática chinesa, por exemplo. Então, ele vai falar, não, aqui não tem nada desse negócio de ameaça comunista, a gente só estava lá fazendo uma visita cultural, pipipipopopó. E ele vai tentar fazer reformas econômicas, porque agradar a economia ajuda a manter-se no poder. Ele vai ter uma política que é meio socialista aí, né, que é a questão da reforma agrária, né, que é a distribuição de terra, sim, para aumentar a fronteira agrícola. E é lógico que muito ricaço vai aproveitar isso. E vale citar também que nesse momento começa a se pensar em reformas educacionais aqui no Brasil. Começa a se pensar bastante nisso, em maneiras, né, de você melhorar a educação do Brasil, que até hoje está necessitado. Mas isso tudo que ele tenta fazer, essa amortização que ele tenta fazer, não é o bastante. O pessoal já estava bem interessado em tirar essa conjuntura e colocar outra. Se você parar para observar os países vizinhos a nós, como é o caso da Argentina e também outros países como o México, eles vão estar passando também por grandes crises políticas. O Chile, por exemplo, vai entrar também anos depois numa ditadura militar, ou seja, há um movimento de enrijecimento político, de dureza política, de antidemocracia na América do Sul, na América Latina, por causa da Guerra Fria. Interessante que os Estados Unidos se coloca como democrático, mas vai apoiando esses golpes militares se eles forem a favor dos Estados Unidos. Então, sim, temos que colocar isso em ponta. A presença dos Estados Unidos na América e a aceitação dos Estados Unidos pelos golpes militares na América Latina é essencial para entender as ditaduras. Se o Brasil formasse, por exemplo, uma ditadura militar comunista, a gente ia ser atacado imediatamente pelos Estados Unidos, com toda certeza. Ele não podia ter outro país comunista dentro do território dele, tipo o terceiro maior país do continente ser um país comunista. Eles não iam aceitar jamais. Então, mesmo com o Goulart falando, não, a gente não é nada disso, já começa a haver um movimento, o apoio dos militares, o apoio das classes ricas brasileiras contra a presença dele como presidente da República.
64 é um ano muito efervescente em termos de protestos e manifestações também. E aí você vê uma coisa muito interessante, que é esse fenômeno das manifestações populares, que até hoje existe, né? Só que naquela época, um agrupamento, até comparado a hoje, né, relativamente pequeno, era o bastante para mudar os rumos do país. Alguns anos atrás, quando a gente teve manifestações contra o governo e até a favor do governo, quando juntava 100 mil pessoas, o pessoal só dava no jornal e essas coisas. Mas naquela época, em 64, uma manifestação desse tamanho era o bastante para derrubar um governo, que foi a questão da manifestação da paz, da família e da liberdade, que aconteceu aqui em São Paulo, aqui no estado de São Paulo, e também teve manifestações no Rio de Janeiro. Que essas manifestações foram puxadas principalmente pela classe média brasileira, pelos militares e também pela galera da grana. Sabe bastante que a galera enriquecida que puxava essas manifestações. O povão estava trabalhando, né, minha gente? O povão não tinha tempo para brincar de manifestação. E aqui eu adoro essa foto, né? Porque é uma foto da época, mostrando os sentimentos, né, dos pessoal, por exemplo, ó, verde e amarelo, sem foice nem martelo. Foice e martelo é símbolo do comunismo, né? Então, colocando aí que eles não queriam o comunismo no Brasil, como se tivesse realmente uma enorme revolta comunista acontecendo, coisa que não tinha. Não tinha. Só estava tentando fazer um alinhamento à la Conferência de Bandung, mas não tinha uma grande revolta comunista rolando no Brasil, não. Ou essa aqui, ó. Queremos governo cristão. Queremos um governo não laico. Um governo em que só uma religião vale, as outras religiões que se explodam. Ou seja, é um movimento extremamente fechado. E você pode dizer que é um movimento de extrema direita. Sim, é um movimento de extrema direita, um movimento extremista, falando que os jeitos seculares, os jeitos corretos são a família, são o jeito o paternalismo, as tradições, e a ruptura das tradições seria errada e seria o fim da sociedade, a sociedade migraria para um caos e tudo mais. Então, você tem essa marcha aí da paz, família e liberdade que vai realmente marcar o Brasil e vai fomentar a renúncia do... Isso dá o pretexto para que os militares vão até o Palácio Planalto, vão até Brasília e tomem o governo. Eles retiram o João Goulart do governo. E aí, golpe dado. O golpe foi dado no dia 31 de março de 1964. Naquele dia, o governo foi destituído e os militares prometeram que logo eles teriam eleições, e essas eleições elas seriam democráticas e aí a gente teria novamente o retorno das normalidades no Brasil. Então, não. A gente ficou de 64 até os anos 90 sem uma eleição direito. Eu posso dizer para vocês que a eleição mais próxima de uma eleição democrática desde essa época, desde 64, foi as eleições para presidente da República dos anos 90. Porque teve algumas eleições, alguns pleitos, tipo prefeito, essas coisas, mas com o tempo os cargos começaram a ser só preenchidos por militares sem a necessidade de eleição, que era quem os militares decidiam, civil ou militar, seria o novo chefe de Estado ou o governador, essas coisas. Ou seja, uma vez o golpe dado, uma vez os militares sendo parte do poder executivo do país, a coisa fica complicada. Os militares, as forças armadas, elas são uma parte do governo de qualquer país. Todo país tem forças armadas, mas eles não deviam ser a força política. A força política é decidida por nós. Eles deviam ser os protetores, não nem da nossa força política, eles deviam ser os protetores contra ameaças externas, ou simplesmente focar na defesa, ou fazer filantropia, qualquer coisa que valha. Proteger. Não proteger meu direito político. Meu direito político é constituído por quem eu entrego o meu poder político. E se eu não gosto de quem está no poder, eu tiro, não precisa ir eles. Porém, a história brasileira diz o contrário, né? Se você parar para pensar,
Em todos os momentos da história brasileira, os momentos-chave, as Forças Armadas estavam presentes. Vamos lá. O Dom Pedro I, lá em 1822, ele cria uma força armada, o Exército lá da Independência. Em 1889, quem é que declarou a República? Foram as Forças Armadas. A nossa primeira república era chamada de República da Espada. Era uma república ligada ao militarismo. O Vargas, ele vai estar intrinsecamente ligado aos militares. O Dutra, o presidente Dutra, que ficou depois do Vargas em 45, era um militar. E aqui, novamente, os militares assumem o poder. Então, sim, as cores da bandeira do Brasil são as cores da farda dos militares brasileiros. Se você tira os militares da equação, você não tem a história do Brasil. Então você precisa entender essa dinâmica. E sim, tem que se colocar os militares no lugar que eles devem ficar. Eles devem ficar como protetores do país, não como governantes do país. Eles não são o governo do país, eles não devem ser o governo do país. Eles devem ser os guardiões daquilo que você e eu acreditamos ser o correto para o país, mesmo que eles discordem. E isso é muito importante. Eles são uma força que você e eu pagamos com nossos impostos para que ela exista. Eles não são nossos chefes e durante o período da ditadura eles vão tentar transformar esse país em um quartel. O regime militar ele vai durar até 1985. Depois de 85, né, a gente vai ter um período de reabertura, e nos anos 90 aí você tem a abertura completa. Então ele não começa super rígido e se mantém o tempo todo. Ele vai ter períodos, ele vai ter momentos, ele vai se enrijecendo, ficando cada vez mais difícil lidar com ele, e depois ele vai abrandando. Mas em todo ele você vai ter inúmeros episódios de violência e de situações antidemocráticas. Um monte delas. Isso que vocês estão vendo é uma foto de como os militares já em 64 fecharam a União dos Estudantes do Rio de Janeiro. Eles usaram um tanque de guerra, para parar estudantes. Eles vão falar que estava cheio de comunistas e de espiões e de que era necessário uma grande força para detê-los. Porém, todo mundo sabe que um tanque ele serve para demolição, ele serve para lutar contra outros tanques de guerra. Esse é o princípio do tanque. Então, isso que vocês estão vendo é uma ferramenta de intimidação. Eles estão intimidando as pessoas para que, se elas cogitarem ir contra os princípios militares, elas vão encarar esse tipo de ferramenta. Ou seja, o governo colocando medo em sua população. Isso é uma coisa antidemocrática, por mais que você possa argumentar que isso é só para os bandidos. Não é. Isso é para todo mundo. Isso é para quem pode estar contrariando a lei, mas também é para quem anda no caminho certo. A pessoa que anda no caminho certo também vai ficar com medo disso aí. Eu ficaria com medo de ver um tanque de guerra ativamente se movendo nas ruas. Principalmente sabendo que ele ia fechar um lugar onde estudantes ficam. Estudantes, gente da idade de vocês, ou um pouquinho mais velhos que vocês, que estavam lá estudando. Aí a questão se eles deram contra ou a favor do governo, não importa. Você não deve apontar um canhão para estudantes, né? Parece algo meio assim desproporcional. Você quer prender alguém por traição, essas coisas, você vai lá e prende, investiga, pipipipopopó. Mas ferramentas de intimidação são típicas de ditaduras. Típicas. Toda ditadura intimida seu povo, todo ele, tanto quem cumpre quanto quem não cumpre a lei. E isso a ditadura militar brasileira vai fazer bastante. Ela vai intimidar durante todo o período a população brasileira, para que ela tenha medo deles.
E assim eles vão poder governar o Brasil por 21 anos. Aí você pode se perguntar, professor, e os políticos? Todos os políticos foram expulsos? A resposta é não. Os políticos, os deputados, os senadores, os governadores, os prefeitos, os vereadores, etc., etc., eles agora estavam sujeitos ao regime. E aos pouquinhos eles foram se adaptando ao regime militar. Foram literalmente puxando o saco da nova elite que dominava o país. E o Congresso Nacional funcionou por um bom tempo, funcionou até, acho que 68, se não me engano, e 4 aninhos aí. Então, o Congresso Nacional continuou funcionando, só que era figurativo, só se aprovava aquilo que os militares achavam que podia ser aprovado. Não podia se aprovar nada que não fosse passado pelo crivo deles. O Congresso Nacional, de certo modo, passou por uma censura. Mas aí, depois de um tempo, os militares acharam que nem o Congresso Nacional era necessário e fecharam ele. Mas eu vou chegar nisso agorinha mesmo. Então, de certo modo, os políticos continuavam de um modo figurativo. Haviam eleições indiretas, por exemplo. Haviam eleições, acho que se não me engano a eleição para prefeito se manteve, mas mesmo assim os candidatos só podiam ser aceitos se eles fossem de determinada linha ideológica. Outras linhas ideológicas eram proibidas, como por exemplo, lógico, né, os partidos de orientação de esquerda e os partidos ligados aos ideais socialistas vão ser considerados partidos ilegais logo logo. E é aí que a gente entra nos atos institucionais. Os atos institucionais são uma ferramenta que os militares encontraram para governar. De certo modo, eles assumiram o governo porque avisavam que estávamos numa espécie de estado de guerra. Estado de guerra. Portanto, não tinha presidente. Esse era o motivo pelo qual não tinha presidente. Porque estávamos, tecnicamente falando, em uma guerra contra os comunistas que, vamos combinar, né? Eram mais fruto da imaginação e do medo do que da realidade. E aí eles utilizavam esses chamados atos institucionais. Ou seja, uma ação, uma lei que pode ser aplicada imediatamente após ser promulgada e ela pode inclusive tirar liberdades democráticas em nome da segurança nacional. Foram 17 dessas. Então, elas aos poucos foram retirando montes de liberdades democráticas que a gente tinha mesmo, que a gente tinha como o nosso padrão estabelecido. A primeira que foi retirada foi o nosso presidente, né? Ruim ou não, era nosso presidente. Foi eleito democraticamente, foi eleito com voto e foi retirado. Então, você tem essa questão aí primeiro. A primeira questão é isso, é você ter o fim dos presidentes por 20 anos. Né? Por 20 anos. Então, você começa a repensar toda a estrutura usando esses AIs. E eles vão usar isso como maneira de governar. E entre esses atos institucionais, o mais famoso é o ato institucional número 5, ou AI-5, como ficou popularmente conhecido. É simples. Fechou o Congresso Nacional, literalmente fechou as portas do Congresso Nacional, falando que em nome da segurança nacional as legislações seriam feitas pelos militares e que era permitido prender pessoas sem mandato. Sem mandato. Você podia prender alguém. O militar podia entrar na sua casa e falar, você está preso. Aí você até podia perguntar, por que eu vou descobrir daqui a pouco. E te levava. Eles iam averiguar depois, entendeu? Ou seja, é uma maneira prática de acabar com inimigos políticos. Se alguém estava tentando trazer a democracia para o Brasil de novo, ia ser capturado. Qualquer grupo rebelde, que tinha grupos rebeldes, não vamos dizer que não tinha grupos rebeldes sim, e eles vão ser sumariamente presos, principalmente os partidos de esquerda, que apesar de serem considerados ilegais, vão se manter no país e lógico, tem indivíduos que vão escapar, vão fugir, mas alguns indivíduos vão realmente lutar aqui por uma tentativa de fazer um contragolpe mesmo à ditadura militar, inclusive luta armada, que a gente vai ter, por exemplo, o caso, se não me engano, é do PCdoB, não, PDT, do PDT,
que é o caso, por exemplo, da Dilma Rousseff, que ela vai ser uma dessas terroristas aí do período da ditadura militar e mais tarde virou presidenta aí do Brasil, ironias à parte, né? Para você ter uma ideia, caras que realmente foram do regime militar tiveram que bater continência para Dilma Rousseff depois. Como o mundo dá voltas loucas nessa nossa política brasileira. Mas fixem bem aí que o AI-5 foi o mais rígido deles. Teve outros em sequência, mas esse aí foi o mais terrível, porque ele permitiu uma coisa completamente arbitrária, que é a prisão sem mandato. Só um exemplo das coisas que o AI-5 podia fazer. Outra coisa muito forte do regime é que ele proibiu partidos políticos e proibiu qualquer coisa que fosse contra os militares. Qualquer tipo de manifestação que falasse não gosto dos militares. Se você fosse na porta da sua casa e colocasse um cartaz, eu não gosto dos militares, você ia ser preso. Hoje você pode colocar na porta da sua casa um cartaz tipo, eu não gosto do governo. Você pode colocar, ou você pode colocar, eu adoro o governo. Ou você pode colocar, eu não ligo para o governo. Você pode colocar o nome do candidato que você quer para prefeito. Você pode fazer essas coisas. Hoje você pode. Talvez você seja criticado, talvez alguém olhe torto, mas você não vai ser preso por causa disso. No regime militar, tu era preso se você colocasse um abaixo a ditadura na porta da tua casa. Era o Brasil do ame ou deixe, como ficou conhecido aí o slogan, né, da época. Brasil ame ou deixe. Ou você aceita o que o Brasil é naquele momento, ou você aceita aquela ditadura, ou você deve deixá-lo. E aqui vocês têm a charge aí do Ziraldo brincando com essa frase do governo. Então, muitos políticos morreram nessa época. Alguns em circunstâncias muito esquisitas, como é o famoso caso da morte do Juscelino Kubitschek, que foi presidente do Brasil, que o carro dele bateu aí na Dutra, né? O carro dele quebrou aí na Dutra, ele bateu e ele morreu. E tem a teoria da conspiração de que os freios foram cortados, de que os freios estavam em um estado muito esquisito, parece que foi uma sabotagem e tudo mais. Sem contar que, veridicamente, sem nenhuma teoria da conspiração, inúmeras pessoas foram realmente presas e mortas. Temos vários registros disso, de pessoas que ou simplesmente desapareceram. Pessoas que tinham alguma ligação com coisas anti-ditadura, anti-governo e que sumiam do mapa. Às vezes, inclusive, infelizmente, pessoas aleatórias sumiram do mapa. Temos evidência disso, de uma espécie de cota de desaparecimento de inimigos políticos. Inclusive aqui em São Paulo, a gente tem algumas coisas disso, principalmente quem viu já os relatórios da polícia repressiva que tinha em São Paulo, que era o DEOPS, Departamento de Investigação aqui da cidade de São Paulo, era extremamente eficiente em descobrir esses inimigos e fazê-los desaparecer. Coisa muito, muito triste. Uma coisa que esse regime militar não gostava era de juventude. Eles fecharam inúmeras faculdades, inclusive a Faculdade de Brasília foi fechada, acusada, lógico, de ensinar comunismo. Estão ensinando comunismo, vamos fechar. Não, eles estão ensinando livre pensamento. Onde existe livre pensamento, as pessoas questionam a realidade. Elas não aceitam a realidade, elas questionam, elas perguntam primeiro. Depois elas veem se elas vão aceitar aquilo ou não. Elas questionam e a mente jovem é muito questionadora. Vocês, por exemplo, são muito questionadores. Sempre tive excelentes perguntas nas aulas com os meus queridos nonos anos. Sempre fizeram perguntas muito interessantes. E isso é muito bom. Isso é muito bom. Porém, no período lá da ditadura, perguntar demais era considerado mau gosto ou até insubordinação ou traição. E a galera das universidades não queria esse tipo de mundo para eles. Eles não queriam um mundo fechado. Eles queriam um mundo aberto. Principalmente nos anos 60 e 70, justamente quando o AI-5, no final dos anos 60, né? Quando o AI-5 é lançado em 68, a repressão aumenta, porém, os jovens brasileiros, eles estão naquele espírito já de grande mudança. As mudanças sociais
estão acontecendo no mundo afora. Você tem mudanças lá na Europa, você tem o surgimento de movimentos de desobediência a governos no mundo todo, até nos Estados Unidos, que é, por exemplo, um exemplo bem simples, é o movimento hippie, que é um movimento interessante nesse sentido, mas ele não é o Brasil ainda não é o foco disso, né? Mas o Brasil vai beber dessas fontes. Os jovens brasileiros vão entrar em contato com isso e falar, não, eu quero tentar fazer isso. Eu também quero a liberdade que tem nesses lugares. E no meu país não tem. E eles vão se manifestar contra isso. Eles querem o fim do regime, eles querem o fim da ditadura. E eles vão ser brutalmente, eu friso, brutalmente reprimidos. Brutalmente, eles vão ser muito, muito atacados, os jovens brasileiros. Não só através da lavagem cerebral vinda pelo rádio e pela TV, como também fisicamente e debelando e desestimulando a presença dos estudantes nas escolas e nas faculdades, fechando, por exemplo, os grêmios estudantis. Esse é só um exemplo aí. E como vocês viram, como eles gostam de fechar grêmio, né? Eles gostam de fechar grêmio na base do tanque de guerra. Muitos jovens, infelizmente, desapareceram nessa época. Garotos um pouco mais velhos que vocês que estão do 9º ano foram presos, torturados e mortos. Desapareceram. Ou seja, as repressões, reprimir o jovem é uma maneira eficiente, porque cresce um adulto amedrontado, cresce um adulto alienado. Então, amedrontar, botar medo em vocês com relação aos políticos é uma coisa que até hoje existe. Eles querem que vocês acreditem que o político é acima de você, que o político ele sempre se veste melhor, ele é rico. E você não vê o político sendo o pobre, o cara que vem da comunidade. Quando ele vem da comunidade, ele se transforma e vira rico também. Ou seja, você tem dá a entender que existe uma ascensão social em ser político, sendo que a política tem que ser, na verdade, o seu domínio sobre o lugar onde você vive. É o contrário, né? O político deve ser o mais humilde de todos os cidadãos, o cara que está gerenciando tudo para você. Ele não deveria ser o cara da elite, não deveria haver uma elite política. Isso é um problemão, que todo o mundo tem esse problema, tá? Não é só a exclusividade do Brasil. Mas o Brasil é extremamente caprichoso em transformar gente rica em gente política. E isso é uma coisa que poderia acabar simplesmente com algumas votações. Por favor, quando forem votar, não votem em meme, não votem em piadinha, tá? Outra coisa importante com relação à repressão é a questão da censura. Os militares criaram uma espécie de departamento, né? Departamento de censura. Na verdade já existia, né? É o Departamento de Imprensa e Propaganda. E esse departamento vai receber... Para você publicar coisas no Brasil, você tinha que passar pelo crivo deles. Ou seja, se você fosse publicar um livro, os militares teriam que lê-lo primeiro, para saber se o livro contém coisas subversivas. Livros já publicados foram proibidos. Livros já publicados, por exemplo, os livros do Jorge Amado vão ser proibidos. E músicas e cantores e filósofos, poetas, eles vão ser podados, eles vão ser cortados, vão ser censurados. E isso vai gerar muita comoção. Os artistas vão tentar fazer alguma coisa a respeito, ou vão simplesmente continuar produzindo do jeito que eles bem entendem, aguentando as consequências, ou eles vão tentando criar novos caminhos culturais, às vezes fazendo uma letra de música tão complicada que o militar não entende que é uma crítica, que é o caso, por exemplo, do Caetano, do Chico Buarque, que são autores de músicas que vão entrar um pouco nisso, nessa questão de ser uma música crítica, porém ser tão cheia de meandros que a pessoa ela vai precisar ouvir algumas vezes para poder pegar qual é a mensagem oculta nisso. Mas infelizmente muitos desses artistas também foram perseguidos e proibidos ou até expulsos do Brasil. É o caso do Chico Buarque. Chico Buarque, por exemplo, ele se exilou, né? Ele foi embora do Brasil naquele momento. Ele até fez uma música, é lógico, sobre isso. Ele fez uma música falando o que estava acontecendo longe de casa, né? Então eles vão criar... A cultura, ela não acaba com a ditadura. Ela se transforma, ela se adapta, ela luta contra isso. E à medida que
o regime vai enfraquecendo, nos anos 80, por exemplo, eles não vão conseguindo mais dar conta de censurar tudo. A produção cultural é tão intensa, tão rápida, que não dá tempo de censurar tudo. Por exemplo, teve censura de novelas. As novelas da Globo passaram por censura. Se não me engano, Roque Santeiro, que é uma novela bem famosa deles, teve uma censura bem dura. Eles deu uma quebrada nos episódios, tiveram que reeditar tudo e essas coisas. Então, o regime é caracterizado por isso também. E é isso por enquanto, meus pecorruchos. Eu vou deixar, lógico, mais algumas informações e videozinhos diferentes para complementar o que eu falei aqui. E é lógico, vai ter uma perguntinha, poucas linhas de resposta, tá? Não precisa ser muito extensa. Que assim que você vê tudo, você vai poder ter conhecimento e arcabouço para poder dar uma boa resposta. Também dê uma olhada no seu livro didático, ele tem capítulos específicos sobre o assunto, tá bom? Então, essa é o nosso videozinho de hoje. Na próxima aula, a gente fala sobre a redemocratização ou o fim da Guerra Fria. Ainda vou decidir qual vídeo eu vou montar primeiro. Talvez eu varie e coloque o vídeo sobre o fim da Guerra Fria, que seria interessante colocar aí depois a redemocratização, tá bom? Então, fiquem bem, usem álcool em gel, usem máscara e até mais.